Imagine o seguinte cenário. O tambor ecoa lento, a fumaça do incenso sobe em espirais, o silêncio pesa, até que do nada um grito, alto, agudo, arrebatador. Uma mulher se lança ao chão, esmurra o peito, arranha o rosto, rasga as vestes, implora aos céus com voz entrecortada de soluços. As pessoas ao redor choram, emocionadas. Não conheciam o morto. Ela também não. Mas está sendo paga, e muito bem, para chorar por ele. Você acaba de conhecer uma pranteadora profissional da China antiga. Sim, isso existia. Sim, era comum. E sim, você pode não saber, mas provavelmente seria excelente nisso. Aliás, que horas são aí onde você está agora? Me diz também de onde você está assistindo, porque essa história vai atravessar fronteiras, costumes e talvez até algumas de suas certezas sobre dor, luto e performance. Se você gosta de histórias obscuras, tradições esquecidas e um toque de ironia histórica com fumaça de incenso ao fundo, inscreva-se no canal agora. Aqui, a cada vídeo, a gente serve banquetes de passado temperados com venenos leves de reflexão. Agora, respire fundo, porque neste vídeo você vai aprender como se tornar uma pranteadora profissional na China antiga. E prepare-se, nem todo grito de dor é verdadeiro, mas toda lágrima tem um preço. Você não nasceu pensando em chorar por dinheiro. Ninguém nasce. Mas na China ancestral, especialmente entre as dinastias Han e Tang, ser mulher significava aprender desde cedo a dominar a linguagem do corpo, do silêncio e da dor. Algumas mulheres eram belas, outras inteligentes. Você aprendeu a chorar. E isso, por mais estranho que pareça, era uma arte. A pranteadora profissional, chamada de Ku Sang-hen, não era qualquer uma. Ela era treinada, reconhecida, tinha fama nos vilarejos, era contratada por famílias importantes e muitas vezes era temida, porque o som do seu lamento não apenas cortava o ar, ele invocava os mortos e, mais importante, acalmava os vivos. O luto, naquela sociedade, era coisa séria. Rituais precisos, calendários astrais, oferendas meticulosas. E, claro, o choro. O choro era essencial. Ele não servia apenas para expressar tristeza. Era um gesto político. Uma declaração pública de respeito, de honra, de boa reputação familiar. Mas, pequeno detalhe, muitas famílias não sabiam chorar direito. Ou não queriam. Ou tinham vergonha. Ou estavam preocupadas demais em dividir herança para sentir dor. Então, contratavam você. Seu nome não era mais importante. O que importava era sua boca, seus pulmões, sua garganta, sua capacidade de conjurar o vazio com um único som. No começo, você foi chamada para pequenos velórios, pessoas pobres, cerimônias simples, mas sua fama cresceu. Seus gritos eram diferentes, tinham peso, tinham textura. Você não apenas chorava, você contava uma história com o corpo. Se jogava no chão com precisão, desmaiava com tempo calculado. Sabia onde soluçar, quando gritar e quando ficar muda, com os olhos marejados olhando o nada. Perfeita. Um mestre do lamento te notou. Sim, havia mestres, treinadores, coreógrafos da dor. Ele te ensinou a usar objetos, lenços, bastões, tambores, a modular o tom da voz conforme a idade do morto. Crianças pediam choro agudo, idosos, um lamento longo e grave. Mortes trágicas exigiam gritos rasgados, mortes naturais, tristeza contida. Era tudo codificado. Matemática da dor. E claro, cada família queria algo diferente. Algumas queriam lágrimas discretas, sussurros e uma presença austera. Outras exigiam espetáculo, batidas no peito, gritos por ancestrais, simulações de desespero. Você se adaptava a tudo. Era uma atriz de um papel só, a dor. Mas nem tudo era performance. Às vezes, o morto lembrava alguém que você perdeu. Às vezes, o ambiente era tão carregado que sua garganta se fechava por instinto.
Havia dias em que o incenso te deixava tonta, em que o calor dos corpos, o peso da espera e o cheiro da morte real te faziam quase acreditar. Você sabia, não podia se apegar. O apego confundia. O apego criava lágrimas verdadeiras, e essas, curiosamente, soavam falsas. Porque o verdadeiro talento de uma boa pranteadora não era sentir, era simular. E isso você dominava. Às vezes, você saía das cerimônias em silêncio absoluto. Ia para casa sem dizer uma palavra. Dormia como uma pedra. Outras vezes, ficava horas parada, olhando a parede, tentando esquecer o som da sua própria voz, tentando lembrar que estava viva. O pagamento vinha em sacolas de arroz, rolos de tecido, às vezes em moedas e às vezes em medo, porque algumas pessoas te evitavam na rua. Diziam que você chamava os mortos, que sua voz carregava fantasmas. Você sorria, não dizia nada, mas no fundo gostava do respeito, porque se a dor tem valor, então você valia muito. E assim começava sua carreira. Você ainda não era famosa, ainda não chorava para ministros ou para concubinas do imperador, mas o caminho estava aberto, o choro ensaiado e o luto à venda. Você acordava antes do sol, sempre, porque o primeiro som do dia precisava ser o seu. Não o canto do galo, não o ranger da madeira molhada, mas o ensaio do lamento. Um som arranhado, gutural, que saía ainda preso entre o sono e a vigília, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Porque era isso que se esperava de você, que despertasse a dor antes mesmo do mundo acordar. Seu mestre não aceitava a hesitação. Ele dizia: quem hesita, engasga. Quem engasga, trai o morto. E você acreditava. Respirava fundo. Aprendia a controlar o diafragma, a vibrar a voz de maneira controlada, sem quebrar, a manter o som por mais de 20 segundos sem respirar, como um lamento contínuo, uma corrente sonora que não podia ser interrompida. A morte não tinha pausas. O choro também não. O treinamento começava com técnicas físicas. Você caminhava descalça sobre pedras para aprender a cair sem machucar. Era instruída a bater no próprio peito com intensidade calculada, forte o bastante para ser dramático, mas sem deixar hematomas. Simulava desmaios, ensaiava quedas, treinava torções. A dor era real, mas não no coração. Era nos músculos. Depois vinham os exercícios de voz. Você se ajoelhava em frente a uma tigela de água e gritava sobre ela, observando as ondas que se formavam. O objetivo? Controlar a intensidade do choro até que as ondas fossem ritmadas, simétricas, quase hipnóticas. Se houvesse caos na água, havia falha na execução. Era quase música, um canto fúnebre sem melodia, mas com cadência precisa. E havia o texto. Sim, havia falas. O lamento precisava incluir nomes, méritos, histórias de vida. Mas nem sempre você conhecia o morto. Então, aprendia fórmulas genéricas. Por que nos deixou tão cedo? Quem agora caminhará por esse campo? Quem escutará o vento e pensará em ti? Frases que podiam se adaptar a qualquer alma e que, ditas com convicção, arrancavam lágrimas verdadeiras até de quem nunca viu o falecido. As mãos também eram treinadas. Aprendiam a gesticular, a simular tremores, a cobrir o rosto no momento certo. Cada gesto tinha um significado. Rasgar o lenço, bater a testa no chão, levantar os olhos ao céu. Tudo fazia parte do ritual. Tudo precisava ser fluido, natural, como se brotasse da alma, mesmo quando era ensaio. E então vinha a parte mais difícil, o vazio, o silêncio entre os gritos, o momento em que você precisava apenas estar presente, sem falar, sem chorar, apenas vibrar a ausência. Isso era o que diferenciava uma pranteadora comum de uma mestra. O silêncio denso, o olhar perdido, a postura que não pedia aplauso, mas reverência. Isso não se ensinava, se absorvia. Seu mestre dizia que o verdadeiro choro não vem da dor, mas da escuta.
que você precisava ouvir os mortos, sentir o peso do esquecimento. Não bastava representar a perda, era preciso ser a perda. Incorporar a ausência como um véu, como um segundo corpo. Havia também a preparação ritual. Você jejuava antes das grandes cerimônias. Banhos com ervas aromáticas, incensos específicos, palavras sussurradas à noite para afastar os espíritos dos invejosos. Porque o lamento, diziam, podia atrair não só os mortos queridos, mas os esquecidos. E esses eram perigosos. Você aprendeu a limpar sua energia, a encerrar um ritual sem levar os espíritos contigo, a pisar com o pé esquerdo ao entrar em uma casa de luto e com o direito ao sair. Pequenos gestos, mas essenciais. Quem ignorava essas práticas adoecia, sumia ou enlouquecia. E havia o treinamento psicológico. Você ouvia histórias de perdas reais, observava mães que perderam filhos, pais que enterraram esposas, crianças que viam avós partirem. O mestre te colocava ali sem intervenção. Observe, aprenda a dor real. Ela vai te emprestar o que o teatro não alcança. E você chorava de verdade, em silêncio, pela primeira vez. Mas havia um código. Você nunca chorava por si mesma. Jamais. Porque o lamento é coletivo, a dor é contratada, o ego é deixado na porta. Suas próprias perdas, engolidas, seus traumas, adormecidos, sua dor, negociada com o vazio. E então, o exame final, uma cerimônia real. Ninguém te dizia quem morreu. Você entrava na sala, via o corpo, observava os familiares, esperava o sinal. E começava. Ali, na frente de todos, sob o olhar atento de sacerdotes, chefes de família, comerciantes e rivais. Você precisava provocar lágrimas, arrancar soluços, desestruturar a sala. Você o fez. E naquele dia, pela primeira vez, entendeu o poder que carregava. Porque enquanto chorava, com voz rasgada, corpo trêmulo, olhos ardendo, percebeu que todos te olhavam como se você fosse um portal, não uma mulher, mas um véu entre os mundos, uma ponte entre quem partiu e quem ficou. E naquele instante, você deixou de ser apenas uma pranteadora. Você se tornou o luto em carne viva. Você achava que estava apenas chorando, mas não. Estava oferecendo uma performance cuidadosamente orquestrada para um público que queria mais que comoção, queria sinalização. Na China antiga, o luto era uma mensagem para os ancestrais, para os vizinhos, para os rivais, para o céu. E sua presença, como pranteadora profissional, era o selo de autenticidade dessa dor pública. Porque em um império onde a ordem era sustentada por harmonia ritual, o choro cumpria papel cívico. Era mais do que grito, era protocolo. Sua voz preenchia o vazio entre a morte e a posteridade. Ela marcava os limites entre o fim da carne e o início da memória. E como toda boa cerimônia pública, ela não era feita apenas para consolar, era feita para ser vista. Os mais ricos contratavam várias pranteadoras, não uma, 10, 15, 20 se possível. Era uma questão de prestígio. Quanto mais alto o clamor, mais importante o morto parecia. O túmulo se tornava um teatro, e você, sua protagonista. Nobreza e comerciantes competiam para ver quem oferecia os rituais mais dramáticos. Os figurinos ficavam mais elaborados. As coreografias do lamento ganhavam passagens específicas. Em algumas regiões, chegavam a incluir instrumentos, tambores fúnebres, flautas tristes, sinos com sons baixos. O choro se tornava sinfonia, mas a competição gerava algo ainda mais sutil: o uso político do luto. Famílias em desgraça pública contratavam pranteadoras de renome para recuperar sua imagem. Era como dizer: sofremos, choramos, somos humanos. Você já sabia o que fazer. Dirigia o olhar para o público, murmurava frases comoventes, encenava abraços falsos entre irmãos brigados, plantava lágrimas nos olhos certos.
criava a ilusão de uma unidade familiar, mesmo que o morto tivesse sido envenenado por alguém da própria casa. E o público acreditava, ou fingia acreditar, porque o choro bem feito tem esse poder. Desarma, neutraliza, redefine. Havia inclusive manuais. Sim, textos que ensinavam como uma família deveria se comportar durante o luto. Quanto tempo deveria durar o choro? Quando ele deveria ser silencioso? Quando deveria ser público? O morto era avaliado não só por sua vida, mas pela intensidade de sua morte, medida pelo clamor. E se não houvesse choro suficiente? Escândalo. Era um sinal de frieza, de ingratidão, de que talvez o morto não fosse tão amado assim. Isso podia manchar reputações, afetar casamentos, interromper ascensões sociais. Sim, um luto mal executado podia atrasar uma carreira, cancelar alianças, destruir famílias, e por isso você era chamada para corrigir a falha, para preencher o vazio, para cobrir com lágrimas o que a verdade preferia esconder. Mas nem todos gostavam da sua presença. Alguns viam você como charlatã, como símbolo da hipocrisia social. Havia poetas que escreviam sobre o choro comprado, ridicularizando as famílias que pagavam para parecer humanas. Alguns sacerdotes mais rigorosos te acusavam de profanar o sagrado. Como pode alguém viver da morte? Diziam. Como pode alguém chorar sem alma? Você ouvia, silenciava, mas dentro de si sabia. Sua função era mais verdadeira do que a deles, porque no fundo todos mentiam. Você ao menos tinha a decência de cobrar por isso. E havia os que temiam seu talento, que viam em sua voz um feitiço. Ela chora tão bem que o espírito se confunde e volta. Ela lamenta com tanta verdade que até os vivos se entristecem. Em algumas vilas te proibiam de entrar. Em outras te tratavam como xamã. Havia quem deixasse oferendas na sua porta, pedindo que você não trouxesse tristeza para dentro. Mas você não se importava. Sabia que, no fundo, todos queriam sua presença, porque a dor, quando não pode ser sentida, precisa ser representada. E você era a melhor nisso. Os enterros ganhavam corações, as cerimônias, estrutura, as famílias, reputação. E tudo começava com o som da sua garganta rasgando o silêncio. E então veio o Império. Com a dinastia Tang, o luto se tornou ainda mais teatral. As cerimônias fúnebres reais eram verdadeiros espetáculos. Havia dias de lamento, procissões, canções, discursos e, claro, pranteadoras selecionadas a dedo. Você foi uma delas. O palácio era diferente. O ar mais pesado, os olhares mais frios. Ali, o luto não era só espetáculo, era também política pura. O choro certo podia elevar um conselheiro. O lamento errado, derrubar um general. Você ensaiava com precisão milimétrica, entradas cronometradas, frases autorizadas. E mesmo assim, improvisava. Sabia onde colocar um soluço extra, um silêncio dramático, um olhar que fazia tremer até o príncipe mais cético. Você se tornou uma arma, um oráculo, um instrumento da verdade conveniente. E tudo isso chorando. Até aqui, você havia mantido o distanciamento profissional. Sabia quando começar e quando parar. Sabia modular a dor alheia com precisão cirúrgica. Sua garganta era instrumento afinado. Sua face, espelho de emoções calculadas. Você sabia chorar, mas não sentia. Pelo menos, era o que achava. A primeira vez em que isso mudou foi em uma vila remota, no sopé de uma montanha úmida. O ar ali era pesado, e o caminho até a casa do morto envolvia uma subida em silêncio, entre bambuzais e neblina. Quando você chegou, o corpo já estava preparado. Era um homem simples, um professor. Poucos bens, muitas dívidas. Mas todos na vila estavam lá, silenciosos, ouvindo a chuva fina cair nas folhas do telhado. Você começou seu ritual. Ajoelhou, gritou, soluçou. Seguiu a cartilha. Mas algo estava errado. Você não conseguia olhar para o corpo. Sentia um peso diferente, uma vibração densa.
como se algo, ou alguém, estivesse te observando de dentro do caixão. E então, entre um lamento e outro, viu a filha dele, pequena, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos sem piscar. Ela te olhava como se você fosse a única viva naquela sala de mortos, e então, sem aviso, ela repetiu o som do seu grito, idêntico, agudo, rasgado. Era como se sua dor tivesse invadido aquela criança e se tornado real. Ela começou a chorar com você, em uníssono. Ali, seu corpo travou. Por um momento, você não era mais uma pranteadora. Era uma mulher qualquer, com uma criança à frente e um corpo atrás. E o luto te pegou de surpresa, como um vento cortante, como uma faca de bambu. Você continuou o ritual, cumpriu o que devia. Mas ao sair, algo em você havia mudado. Você passou a sonhar com mortos, com crianças órfãs, com lágrimas que não secavam. E em algumas cerimônias, não conseguia mais conter as verdadeiras. Tentava disfarçar, mas sentia, estava misturando os mundos. Isso te enfraqueceu. Sua reputação vacilou. Houve rituais em que você tremia antes de começar. Outros em que precisava de amuletos. Começou a carregar um punhado de sal no bolso para purificar a garganta, dizia. Mas era medo. Medo de sentir de novo. Mas o destino não perdoa quem tenta escapar. Veio outra morte. De um oficial do exército, homem temido. Mas para sua surpresa, a esposa dele era sua irmã. Aquela que você não via há 15 anos. A que havia sido vendida. A que você pensava estar morta. Ela não te reconheceu de imediato. Mas no momento em que você soltou o primeiro grito, os olhos dela se arregalaram. Ela caiu de joelhos. Você também. O choro se tornou real, doloroso, incontrolável. As palavras não saíam mais do lugar do estômago, saíam do passado. A cerimônia virou um caos. Todos choravam, sem saber por quê. Diziam que você havia invocado algo, que o espírito do oficial havia se manifestado. Mas você sabia, era só reencontro, era só verdade. Depois disso, sua irmã foi levada. Sumiu. Nunca mais a viu. E você desabou. Tentou parar. Pensou em deixar a profissão. Procurou outros caminhos. Mas já era tarde. O choro fazia parte de você. Não era mais técnica. Era a linguagem do corpo. Você acordava soluçando. Tinha espasmos no meio da rua. Ouvia risos e ouvia gritos. Você havia atravessado a fronteira. A encenação havia se tornado real. E agora, não podia mais voltar. Ainda era contratada. Ainda fazia cerimônias. Mas algo em sua presença havia mudado. Você estava mais lenta, mais densa, mais temida. Diziam que seu choro era demasiado verdadeiro, que você via demais. Algumas famílias cancelavam ao último momento. Outras te contratavam só por isso. Porque havia ali, no fundo da sua voz, um vazio que não era fingido. Você não era mais atriz, era testemunha. E quem testemunha a morte tantas vezes se torna, aos poucos, uma sombra. Mas ainda assim, você continuava. Porque, como sempre, o mundo precisava do seu grito. A notícia não chegou como um anúncio, mas como um silêncio. Um silêncio que se espalhou pelos mercados, atravessou muralhas, atravancou os corredores do palácio. O imperador havia morrido, o filho do céu, aquele cuja respiração era símbolo de ordem, cuja presença garantia o equilíbrio entre os mundos. Agora era apenas ausência. E você foi convocada, não convidada, convocada. Porque quando o coração do império para de bater, o lamento precisa ser à altura. E só uma voz era capaz de canalizar a dor de uma dinastia inteira. Você. Recebeu a ordem em pergaminho selado, entregue por um mensageiro que não falou uma só palavra. Apenas te olhou, como se soubesse que não havia honra maior, nem tarefa mais perigosa. No caminho até a cidade proibida, você não dormiu, não comeu, não chorou. Ainda não. Guardava cada gota de lágrima como quem economiza pólvora antes de uma guerra. Sabia que aquele choro
Não podia falhar. O protocolo era absurdo. 100 dias de luto oficial, jejum ritual, milhares de sacerdotes, sacrifícios, cortejos. E no centro disso tudo, a cerimônia do último sopro, um momento simbólico em que uma pranteadora gritaria diante do túmulo para acordar os ancestrais e anunciar que o imperador voltava ao céu. Você seria essa voz. Vestiram você com seda negra, os cabelos presos em coques baixos, o rosto coberto por um véu translúcido que deixava apenas os olhos à mostra, olhos que precisavam carregar o peso de uma nação. Você caminhou por um corredor de mármore cercado de silêncio. Nem um pássaro, nem um tambor. Apenas o som dos seus próprios passos. Quando entrou no salão do túmulo, sentiu o frio. Não o da pedra, mas o da eternidade. Diante de você, o caixão de laca vermelha. À sua volta, príncipes, conselheiros, generais, todos de cabeças baixas. Ninguém chorava. Ainda não. Você se posicionou. E então, o mestre de rituais fez o gesto. Você soltou o primeiro grito. Mas não foi um grito humano. Foi um som ancestral, gutural, mais próximo de um trovão contido do que de uma voz. E aquele som estourou no teto do salão, reverberou nas paredes, fez os monges tremerem. Era o som do fim de uma era. Do fim de um homem que era mais símbolo do que pessoa. E por isso mesmo, o seu grito não era por ele, mas por tudo que ele sustentava. Você não pensava, apenas deixava sair. Cada soluço, cada gemido, cada tremor era guiado por algo além da técnica. Era o choro de todas as mães, de todos os filhos, de todos os mortos ignorados para que aquele império permanecesse de pé. Era o choro dos famintos, dos mutilados, dos esquecidos. Era o choro da terra. E de repente, os generais começaram a chorar também. E os ministros, e os príncipes, um a um, todos caíram no chão, tomados por uma comoção que não sabiam de onde vinha. E você sabia, havia invocado algo que não podia mais controlar. Você continuou por horas, seu corpo desidratado, a voz rouca, a pele tremendo, mas não podia parar. O choro agora era de verdade, de um tipo novo, nem teatro nem memória, era transcendência. Quando tudo acabou, você foi carregada, desmaiada. O templo ficou em silêncio, e uma semana depois, decretaram que jamais outra pranteadora seria convocada para o luto imperial. Você havia encerrado a era com um grito, e seu nome desapareceu dos registros. Alguns dizem que foi para te proteger, outros que o próprio novo imperador te temia. Mas você sabia a verdade. Havia se tornado perigosa, não por envenenar, mas por emocionar demais. Num mundo onde a ordem depende da contenção, você havia mostrado o que é sentir de verdade. E esse era o verdadeiro veneno. Depois da cerimônia imperial, o mundo não voltou ao normal. Ele seguiu, em silêncio, como se a sua voz tivesse deixado uma rachadura invisível na estrutura do império. Por dias ninguém te procurou, por semanas ninguém pronunciou seu nome. Você havia sido grande demais, intensa demais. E o império, como toda estrutura que teme o incontrolável, precisava apagar o rastro. Você entendeu o recado. Desfez os laços, desapareceu. Foi para uma vila esquecida entre rios e plantações de arroz. Lá, fingiu ser curandeira. Preparava chás, cuidava de febres, ensinava crianças a silenciar o medo com folhas de eucalipto. Ninguém perguntava de onde você vinha. E você não contava. Seu passado agora era um eco, e seu nome, uma sombra. Mas a tristeza não ia embora. Ela não doía como antes, não gritava. Agora ela pairava, um peso no ar. Você sonhava com velórios. Acordava no meio da noite, ouvindo soluços que não estavam lá. Às vezes, seus dedos se contraíam sozinhos, como se quisessem bater no peito, como se o corpo ainda quisesse gritar. Você tentava resistir, mas a arte do lamento não é algo que se abandona. É um vício ritual, um feitiço reverso. Quanto mais se cala,
mais a dor pulsa, e você estava se desfazendo no silêncio. Foi então que uma mulher bateu à sua porta, uma jovem, tímida, de olhos muito abertos. Ela havia perdido a mãe, e mesmo sem te conhecer disse: "Me disseram que a senhora sabe como gritar." Você hesitou, mas ao ver o rosto dela, o véu entre o ontem e o hoje se rompeu. Você aceitou, não cobrou nada, apenas pediu água, espaço e silêncio. E então gritou. Um único grito, mas que parecia conter todos os outros. O lamento saiu como um trovão contido por anos. A moça chorou. Os vizinhos se ajoelharam. Um velho caiu em prantos. Era como se sua voz ainda carregasse o imperador, os órfãos, os fantasmas, e agora também a mãe daquela jovem. Depois disso você voltou a chorar, discretamente, para poucos, por instinto, sem fama, sem protocolo. Era como respirar, como exorcizar o que nunca saía, e assim sobreviveu. Não como antes, não como símbolo, mas como mulher que conhece o som do fim e aprendeu a viver depois dele. Você começou a perceber o fim quando chegaram os primeiros missionários. Homens de roupas escuras, palavras estranhas e olhos que viam tudo como superstição. Eles falavam de salvação, de céu, de inferno e de como chorar por dinheiro era um pecado, uma heresia. Diziam que a dor precisava vir da alma, que encenar o luto era zombar de Deus. Você escutava em silêncio. Já havia ouvido piores, já havia sido chamada de bruxa, de demônio, de feiticeira. Mas o problema não eram os nomes, era o esquecimento. As novas gerações deixaram de entender o papel do seu grito. Passaram a ver o lamento como vergonha. Uma coisa de aldeões, de gente sem educação. A dor agora precisava ser discreta. O choro, silencioso, domesticado. As famílias ricas passaram a contratar músicos, ou poetas, ou sacerdotes que faziam discursos curtos e polidos, com palavras bem escolhidas. Sua presença era considerada ruidosa demais. Você ainda recebia convites, mas cada vez menos e cada vez mais distantes. Uma vila isolada aqui, um camponês nostálgico ali. Você ia, por lealdade, por necessidade, por não saber fazer outra coisa, mas sabia, era o fim. Outras pranteadoras sumiram. Algumas morreram solitárias, outras viraram sombras nas feiras. Contavam histórias em troca de arroz. Havia uma, velha como o tempo, que ainda gritava na beira do rio. Diziam que havia enlouquecido, mas você sabia. Ela só não conseguiu parar, porque o corpo viciado em dor não se cura com silêncio. E o coração que se acostuma a carregar mortos não encontra mais lugar entre os vivos. E então veio o decreto. Durante a dinastia Qing, um édito real proibiu a contratação de pranteadoras profissionais em funerais públicos. O motivo? Perturbação da ordem ritual e social. Em outras palavras, vocês choravam demais. Vocês mostravam demais. E o império não queria mais sentir, queria esquecer. Você leu o decreto com os olhos secos e pela primeira vez não chorou. Porque aquele luto era seu. Você guardou os véus, dobrou os mantos, enterrou os lenços sagrados no quintal, como quem devolve o ofício à terra, e ficou, em silêncio. Um silêncio que só quem já gritou com verdade conhece. Mas dentro de você, a memória ainda pulsa, o eco do lamento, o saber do corpo, o som que um dia foi o idioma da dor. Você parou de chorar, mas o choro não parou de você. Mesmo após o decreto, mesmo após os anos passarem como neblina fina pelas dobras do tempo, mesmo quando sua voz já não alcançava o agudo ritual, ele ainda estava lá, no fundo do seu corpo, vibrando, porque a dor ritual não é só som, é memória muscular, é impressão na alma, é como o cheiro de um templo queimado. Mesmo que não haja mais incenso, o ar nunca volta a ser o mesmo. Você passou a sonhar com vozes, não as dos vivos, nem mesmo as dos mortos, mas as suas, todas elas. Como se,
num canto esquecido do seu inconsciente, todos os gritos que já deu tivessem se acumulado e agora pedissem libertação. Sonhava com túmulos vazios, com filas de mortos esperando o seu choro. Mas você não podia mais gritar. A boca abria e o som não saía. Era isso que doía agora, a ausência do próprio ofício. Você andava pela vila como uma lenda sussurrada. As crianças ouviam histórias sobre a mulher que falava com os mortos. Algumas fugiam de você, outras se aproximavam com curiosidade. Mas ninguém entendia o que você era. E aos poucos, você também deixou de saber. Porque quando a única linguagem que você dominava é o lamento, quem é você sem mais ninguém para lamentar? Você tentou se ocupar. Plantou arroz, colheu chá, aprendeu a costurar. Mas os dedos tremiam, como se o corpo rejeitasse qualquer gesto que não fosse ritual. Você era um instrumento, e agora estava guardado na gaveta errada. Às vezes, quando ninguém via, você gritava sozinha. Subia até um morro isolado, onde só o vento respondia. E ali, entre as árvores, deixava escapar o lamento preso. Não era para ninguém, nem para os mortos. Era para si mesma, para lembrar que ainda existia. E, curiosamente, era nesses gritos solitários que você reencontrava sentido. Não mais como ofício, mas como expurgo, como catarse, como um ritual de si para si. Você começou a escrever. Com carvão, em folhas de bambu, anotava fragmentos do que lembrava. Códigos antigos, frases cerimoniais, mapas do choro. Sabia que ninguém mais iria ler, mas aquilo era como continuar existindo. Porque uma pranteadora não morre com o fim dos funerais. Ela morre quando ninguém mais se lembra do som da sua voz. Não houve anúncio, nem doença visível, nenhum diagnóstico, nenhuma febre. Mas você soube, no corpo, na carne que rangia ao levantar. No silêncio que, aos poucos, começou a pesar como pedra molhada. Você não estava morrendo de fato, mas sabia. Era hora de desaparecer. E pranteadoras não morrem de morte comum. Morrem de esgotamento, de vazio. De um tipo de ausência que não se vê no espelho, mas que cobre o rosto como véu. Então, decidiu preparar seu próprio funeral. Não por vaidade, nem por drama, mas porque só você saberia como despedir-se de si, com dignidade, com ritual, com verdade. Começou escolhendo o local, uma clareira entre bambuzais onde o vento soava como flauta. Ali, cavou com as próprias mãos, não uma cova, mas um espaço simbólico. Um ventre de terra onde pudesse devolver o que havia carregado. Depois, escreveu seus próprios lamentos. Sim, lamentos no plural. Um para a infância que nunca teve, outro para a irmã perdida, outro ainda para os gritos que fingiu. E, por fim, um para o nome que nunca ninguém conheceu. Escreveu com carvão, em folhas secas, e os enrolou como sutras de lamento. Em silêncio, amarrou cada um com um fio vermelho, a cor do sangue e do ciclo. Então, numa madrugada úmida, partiu. Vestiu-se de branco, a cor do luto no Oriente. Levou consigo um sino, um pequeno tambor e os pergaminhos. Chegando à clareira, ajoelhou-se. Ali, com os ossos já frágeis e a garganta tremendo, soltou seu último grito ritual. Mas não era para comover, nem para consolar. Era um grito de libertação. Um lamento não por quem morreu, mas por tudo que viveu demais. Um choro pelo excesso, pela repetição da dor, pelo peso de carregar o luto de um mundo que nunca quis realmente sentir. E ali, depois do grito, silêncio. Você enterrou os pergaminhos, um por um. Fechou a terra com as mãos nuas. Sentou-se e esperou o nascer do sol. Não morreu naquele dia, mas nunca mais foi vista como antes. Agora era só ruído distante. Eco no bambuzal, voz que o vento carrega, mas que ninguém mais sabe de onde vem. Dizem que, às vezes, quem passa por aquela trilha ouve algo. Um som leve, agudo, não de dor, mas de despedida.
como se o próprio mundo, por um instante, lembrasse do que foi ter uma mulher que chorava pelo que ninguém mais tinha coragem de sentir. Você desapareceu, mas sua arte nunca deixou de ecoar. Ela apenas trocou de roupa. Hoje, ninguém mais chora em cerimônias como você chorava. O lamento foi silenciado, reembalado, virou música triste em velórios modernos, virou silêncio educado em enterros urbanos. Mas escute com atenção, e você ainda pode ouvir. Nos longos suspiros que antecedem um discurso, nas lágrimas discretas que se seguram durante um abraço, no nó da garganta que não sabemos explicar quando algo morre, não só alguém, mas um amor, um sonho, uma fase. As pranteadoras ensinaram algo que esquecemos, que o luto não é um problema a ser resolvido, é uma travessia, é um território. E como todo território sagrado precisa de guias, você foi uma delas. E mesmo que seu nome tenha sido apagado dos registros, seu ofício ficou gravado em outras formas, no teatro, na poesia, no cinema, na arte de representar emoções para que outros possam senti-las com segurança. Quantos artistas hoje carregam seus gestos sem saber? Quantos performers, poetas, cantores choram no palco, sem perceber que estão refazendo o que você fazia diante de um corpo frio? Você transformou o lamento em linguagem, e isso ninguém consegue enterrar. Mesmo que o mundo moderno tente anestesiar tudo, mesmo que a dor precise ser racionalizada, medicada, silenciada, mesmo que o sofrimento precise ser escondido para não atrapalhar a produtividade, ainda assim, quando tudo desaba, quando a perda rasga o peito, alguém chora. E chora como você ensinou, com entrega, com corpo, com verdade. Esse é o seu legado. Não está nos livros, está nos nervos. No modo como, mesmo sem saber, ainda buscamos uma voz para chorar aquilo que não conseguimos nomear. E de tempos em tempos, nascem novas pranteadoras. Elas não usam véus, não carregam sinos, mas têm olhos que enxergam além. E uma escuta que não julga. Quando elas falam, algo em nós se comove. Não sabemos por quê, mas sentimos alívio, porque alguém deu forma ao nosso vazio. Você vive nelas, no sussurro da atriz, na lágrima do cantor, no silêncio que antecede uma despedida. Sua arte nunca morreu. Apenas se escondeu onde ninguém mais procurava, no fundo da alma humana. Agora você sabe. Ser uma pranteadora na antiga China não era apenas chorar. Era carregar o que ninguém queria sentir. Era traduzir em gemido o que o silêncio tentava esconder. Era tornar visível a dor que o império e o mundo preferia apagar. Você não era uma atriz. Era uma sacerdotisa do luto, uma linguista do abismo, um espelho para a alma coletiva, refletindo o que era preciso ver, ainda que fosse insuportável. E no fim, como todo ofício sagrado, foi apagado. Porque o que é verdadeiro demais assusta. O que toca fundo demais precisa ser silenciado. Mas a sua arte não se perdeu. Ela apenas mudou de forma. Hoje, em cada pessoa que acolhe uma dor sem explicar, em cada lágrima não contida num abraço tardio, em cada canção que faz alguém chorar no escuro do quarto, você ainda respira. E se esse mergulho no lamento antigo te tocou, te inquietou ou, quem sabe, te libertou, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não tem medo de sentir. Aqui, a gente desenterra verdades e sussurra memórias esquecidas. Aqui, a dor vira linguagem. E o esquecido volta a viver. Antes de ir, me diga, qual foi a dor mais silenciosa que você já carregou? Aquela que ninguém viu. Aquela que talvez ainda precise de um grito. Escreve nos comentários. Vamos ler. Vamos lembrar. Vamos, como as antigas pranteadoras, sentir juntos.